Olá! Vamos mergulhar hoje numa história de guerra bem antiga, lá do livro dos Macabeus. A gente vai descobrir como essa história é vista não apenas como um fato histórico, mas, olha que interessante, como um guia profundo para a transformação pessoal. É isso mesmo, vamos ver como uma batalha pode se tornar um verdadeiro mapa para a paz interior. E essa é a grande questão, né? Como é que pode um conflito sangrento, estratégico, se transformar numa alegoria para a jornada da alma? A gente vai analisar os eventos literais, um por um, e depois vamos desvendar essa poderosa interpretação simbólica, camada por camada. Bom, tudo começa no campo de batalha, e não se trata só de uma luta qualquer. É, na verdade, um exemplo brilhante de como a inteligência e a estratégia podem superar uma força bruta que parecia esmagadora. O protagonista aqui é Judas Macabeu, e ele está enfrentando um inimigo muito, mas muito superior. 6.000. Esse era o tamanho da força de elite enviada para aniquilar os judeus. E detalhe, 1.000 cavaleiros experientes, liderados por um general chamado Gorgias. O plano deles? Um ataque noturno, de surpresa, para simplesmente esmagar o acampamento de Judas. E do outro lado, Judas tinha só 3.000 homens. E como o próprio texto nos conta, eles nem sequer estavam bem armados. Ou seja, estavam em menor número, mal equipados e ainda por cima eram o alvo de uma emboscada. As chances, vamos combinar, não pareciam nada boas. E é aqui que a genialidade aparece. Sabendo da emboscada, Judas não fica parado esperando. Ele move as tropas, deixando Gorgias procurar um acampamento vazio lá nas montanhas. E quando o inimigo está dividido, confuso, Judas desce e ataca o exército principal que tinha ficado para trás, nas planícies. Foi uma manobra brilhante, que mudou completamente o rumo da batalha. E é nesse ponto que a história se transforma. Essa vitória militar, ela é reinterpretada como uma alegoria da mente. Judas não é só um general, ele passa a representar a razão iluminada, a consciência disciplinada. Já seus inimigos, Górgias e Lísias, eles simbolizam as paixões cegas, sabe? Os instintos caóticos que nos cercam por dentro. Assim, a vitória no campo de batalha vira o trunfo do trabalho interior sobre o caos. Mas essa vitória militar incrível era só o começo. Quando Judas e seus homens finalmente sobem ao local mais sagrado, o Monte Sião, a euforia da batalha some rapidinho e se transforma em choque e tristeza. Tudo por causa do estado em que encontram o templo. A cena era de pura desolação. Imaginem só. O altar, que é o coração do templo, tinha sido profanado. As portas queimadas. Os pátios, que antes eram lugares de ordem, agora pareciam uma floresta, tomados por vegetação selvagem. E as câmaras sagradas dos sacerdotes em ruínas. Era a imagem do abandono total. A reação dos soldados, rasgar as vestes, clamar aos céus, ganha um significado muito profundo aqui. É o que se interpreta como a dor iniciática. É aquele momento crucial de autoconsciência, sabe? A percepção dolorosa do próprio estado de desordem, de imperfeição. Segundo essa leitura, esse é um passo essencial. Não dá para reconstruir nada sem antes reconhecer a ruína. E aí, da dor e do desespero, passamos para a ação. A reconstrução não é feita de qualquer jeito, não. É um processo metódico, muito cuidadoso e, claro, profundamente simbólico. O foco é purificar e reerguer aquilo que foi perdido. E esse detalhe é simplesmente fascinante. O que fazer com as pedras do altar que foi profanado? Eles não destroem, nem reutilizam. Eles as guardam, esperando por uma orientação superior. É um ato de paciência e de reverência que tem uma chave simbólica muito, muito importante. Esse ato de guardar as pedras é um símbolo poderoso da humildade do construtor. Representa o reconhecimento de que, apesar de todo o nosso trabalho, de todo o nosso esforço, existem mistérios, existem problemas que estão além da nossa compreensão naquele momento. É a aceitação de que, para algumas respostas, a gente precisa esperar pela manifestação de uma sabedoria maior. E para o novo altar, eles usam pedras intactas, pedras que não foram lavradas por ferramentas humanas. Na interpretação cabalística, que é uma forma de misticismo judaico, isso aqui é riquíssimo. As pedras representam a verdade pura, primordial, do jeito que ela existe em sua essência, sabe? Antes de ser moldada ou distorcida pela ferramenta do ego humano ou do dogma. Com o altar reconstruído sobre essa base de pureza, o próximo passo é trazer a luz de volta para dentro do espaço sagrado.
Esse é o clímax da história, a rededicação do templo e o retorno simbólico da iluminação. Esse processo todo leva 8 dias. A cada dia, a alegria e a celebração só crescem, com música, com sacrifícios, com louvores, e esse evento se torna base para a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. É uma celebração da vitória, da purificação e, o mais importante de tudo, da restauração. Isso aqui ilustra brilhantemente o ponto culminante. O acendimento das lâmpadas do candelabro a menorá é o Fiat Lux simbólico. Representa o despertar das faculdades da alma, o retorno da instrução divina e da iluminação ao templo interior, que agora foi limpo, reconstruído e consagrado. A luz volta a brilhar na escuridão. Ok, a luz foi restaurada, o templo está dedicado, mas o trabalho ainda não acabou. Tem um passo final que é prático e crucial para garantir que a desolação não aconteça de novo. É a etapa da proteção. Eles fortificam o Monte Sião com muros e torres. Simbolicamente, isso representa a necessidade de disciplina e de vigilância constante. Uma vez que o trabalho interior de purificação e iluminação foi alcançado, é preciso proteger essa conquista. É o desenvolvimento da resiliência, de guardar o espaço sagrado interior do retorno das influências caóticas. Então, quando a gente olha para a história completa, ela se revela não apenas como uma crônica de guerra, mas como um guia prático, um verdadeiro manual passo a passo para a restauração, seja de um templo físico ou do templo interior de cada um. E aqui está o resumo desse caminho. Começa com purificar o que foi corrompido. Em seguida, vem o trabalho de reconstruir sobre uma base de verdade e reacender a luz da consciência. E, finalmente, o passo crucial de proteger o que foi conquistado com disciplina contínua. Um roteiro bem claro para a transformação pessoal. E a gente termina com essa reflexão. Ao transformar essa história antiga em um espelho, a pergunta se volta para dentro. Olhando para a própria vida, para o próprio templo interior, que área está lá, coberta de mato, com o altar profanado, só esperando pela coragem de começar o trabalho de restauração? A resposta, como sempre, está dentro de cada um.